Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a delatora da Meta, né, do Facebook, do Instagram e coisa e tal, que falou numa comissão do Congresso americano semana passada, e isso foi uma bomba lá nos Estados Unidos. E eu vou explicar para vocês por que isso é uma bomba para o Alexandre de Moraes também. O pessoal aqui no Brasil, ninguém está falando disso daqui. Eu vou explicar para vocês porque a acusação que ela faz aqui é com a cooperação do Facebook com a China. O que ela está alegando é que o Facebook tem censurado opositores chineses a pedido do governo e da justiça chinesa, contrário às regras americanas, né? Inclusive pessoas nos Estados Unidos. Olha que coisa curiosa, não é exatamente o que está fazendo o Alexandre de Moraes com o Facebook e com a Meta? Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui está explodindo lá nos Estados Unidos. Isso pode gerar legislação, isso pode gerar retorno contra o Mark Zuckerberg e contra essa prática de obedecer governos estrangeiros que pedem censura. Essa notícia foi sugerida por William LF, STF consolidou o poder, já era, vazem, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o nome dessa delatora é Sarah Wynne Williams. Ela era uma empregada da Meta, de alta patente lá dentro da Meta, e ela brigou lá, saiu da Meta e resolveu expor tudo que ela sabe num livro que ela lançou. O livro é tão ruim que a Meta conseguiu da justiça a proibição de venda do livro lá nos Estados Unidos. Olha que coisa, hein? E proibiu que ela desse entrevistas sobre isso em vários programas. Ia ter uma entrevista dela nos 60 minutos. A Meta conseguiu na justiça a proibição dessa entrevista lá nos Estados Unidos. Muito estranho isso, né? Como é que pode, né? Estão alegando difamação, ela está fazendo difamação com esse livro, né? Só que aí, o que aconteceu? Ela foi chamada no Congresso, o Congresso americano quer ouvir ela. E aí não tem o que fazer, né? Porque lá nos Estados Unidos, o Congresso quer ouvir, o Congresso ouve, não tem essa parada não, a justiça não vai mexer nisso. E daí ela foi lá no Congresso americano e fez a delação dela, explicou quais são os temas principais que ela está falando lá no livro dela e que ela tem com isso daqui, né? E é realmente uma bomba, tá? E a acusação que ela faz, na verdade, é que o Facebook está cooperando com a China em detrimento das leis americanas, né? E olha só, a gente vai ver, isso é exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. Se o Facebook está obedecendo às ordens do Alexandre de Moraes, está fazendo a exata mesma coisa aqui no Brasil, né? Agora, eu achei estranho porque esse caso não teve mais repercussão aqui no Brasil, porque isso é explosivo, tá? Isso mostra um Zuckerberg... Lembra que o Zuckerberg teve uma mudança de opinião? Ele estava dizendo agora que era a favor da liberdade de expressão, e não sei o que lá, que é mega desde criancinha, e não sei... Ele mudou totalmente essa visão dele. Antes ele apoiava a censura, agora não apoia mais. Eu torço para que seja verdade, né? Mas aparentemente, segundo diz essa delatora, não é não. Ele continua cooperando com governos. Aí o curioso dessa história... Não teve tanta repercussão, talvez porque o pessoal confundiu com esse outro caso que teve há alguns anos atrás. Isso aqui foi em 2021, que teve uma outra delatora do Facebook, que saiu do Facebook também, só que ela delatava que o Facebook fazia pouca censura, ela queria mais censura no Facebook, mais controle, não sei o que lá. Essa delatora, no final das contas, não deu nada, ela surgiu justamente na época do governo Biden, justamente para o governo Biden, né, aplicar mais censura nas redes sociais e coisa e tal. Essa daqui era a Frances Haugen. O caso dela acabou não dando em nada, né, mas enfim, esse caso agora é uma outra delatora, tá? É a Sarah Wynne Williams, que está falando agora o contrário aqui, ó. Essa delatora da Meta está dizendo que a companhia trabalhava com a China na censura. E aí é uma conversa muito mais parecida com o que o pessoal tinha lá também no Twitter Files, lembra do Twitter Files, né? Em que justamente o pessoal investigou a antiga diretoria do Twitter e comprovou que, na verdade, eles trabalhavam junto com o governo americano para censurar as pessoas. O governo americano tinha um canal para mandar censurar, mandar bloquear alguém e coisa e tal. Um absurdo isso, né? E agora, essa delatora da Meta está falando o seguinte, que a Meta tem muitos negócios na China, o Mark Zuckerberg sonha em ter acesso ao mercado chinês, porque é um mercado muito grande, e com isso tem cedido às pressões do governo chinês para a perseguição de ativistas
contra a China, inclusive nos Estados Unidos. Então, um dos pontos que mais chamou a atenção aqui foi justamente que americanos que são contra a China ou chineses que estão nos Estados Unidos teriam sido alvo de ações do Facebook, da Meta, a pedido do governo chinês. E olha que coisa curiosa, não é exatamente o que está acontecendo com a Meta e o Alan dos Santos e o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? O Alexandre de Moraes deu uma ordem para a Meta revelar um monte de dados pessoais do Alan dos Santos nos Estados Unidos. O Alan dos Santos não está mais no Brasil, as redes dele já estão todas bloqueadas no Brasil e coisa e tal. No entanto, o Alexandre de Moraes exigiu que a Meta entregasse esses dados. E a Meta contestou a decisão do STF, mas diz que cumprirá a ordem. Não sei se já cumpriu, se ainda vai cumprir. Mas o que ela está dizendo aqui, todo o espírito da delação é justamente que o Facebook estaria cooperando com ditaduras no exterior, ditaduras estrangeiras, no caso, o ponto central que ela coloca aqui é a China, justamente para silenciar opositores do governo chinês, né? Ninguém tem dúvida que os governos adoram censura, todos eles detestam críticas, detestam pessoas que levantam os podres do governo. Todo governo tem isso, né? A questão toda é justamente você não censurar a pessoa. Censurar é que é o errado no final das contas. O governo pode não gostar, mas não pode fazer nada, né? E o que ela está dizendo aqui é que havia o interesse da Meta em agradar o governo chinês, porque o mercado chinês é um mercado muito grande, é um mercado que interessa muito a Meta. E aí que coisa curiosa, né? Porque no Brasil não deixa de ser a mesma coisa, o mercado brasileiro é um mercado significativo aqui, né? A Meta tem muitos negócios por aqui, por isso que ela acaba obedecendo a ordens ditatoriais aqui do nosso ditador, o Xandão, de fornecer dados pessoais de pessoas que estão nos Estados Unidos contra a lei americana. E aí que eu falo para vocês, isso aqui tem um potencial devastador, porque lembra, isso daqui é o mesmo caso do Rumble, né? O Rumble reclamou exatamente disso daqui, ó. O Rumble foi proibido no Brasil. Por que a Meta e o X não foram proibidos no Brasil? Porque disseram que iriam obedecer, porque tem escritórios no Brasil e daí iriam obedecer essa ordem de entregar informações do Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, ou seja, não tem lógica nenhuma isso, né? Aliás, esse caso não tem lógica nenhuma desde o início, né? O caso da Juliana Dalpiva, que é uma jornalista, que supostamente o Alan dos Santos teria vazado uma conversa dela com um outro jornalista, a gente não sabe se é verdadeiro, se é falso, coisa e tal. Ela alega que é falso e ela quer perseguir o Alan dos Santos. Eu, sinceramente, acho que se fosse falso mesmo, ela não estava correndo tanto atrás de tirar essa história. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a Juliana Dalpiva na época, isso já tem alguns anos, né? Mas o problema é que, olha só, a Juliana Dalpiva processando o Alan dos Santos. Nenhum dos dois tem foro por prerrogativa de função. Ela pode processar o Alan dos Santos? É lógico que pode, entrar em qualquer justiça, em qualquer juizado por aí e processar o Alan dos Santos. O que o Alexandre de Moraes tem a ver com isso? O Alexandre de Moraes é do STF, eles não têm prerrogativa de função, não tem foro privilegiado, como se chama, né? Ou seja, não tem por que isso estar na mão do Alexandre de Moraes, no entanto, foi parar na mão do Alexandre de Moraes. E ele exigiu que a Meta e o X fornecessem dados pessoais do Alan dos Santos, que está morando nos Estados Unidos e, portanto, em desacordo com a lei americana. É justamente o que diz essa delatora aqui da Meta, falando aqui, como eu falei para vocês, escreveu um livro sobre isso, a Meta fala que é tudo mentira, que é enganação e coisa e tal, mas quando o subcomitê judiciário do Senado pediu o depoimento dela, aí é outra história, ela podia falar, não tem como eles impedirem, né? E isso gerou uma coisa enorme lá nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a Meta mantém a página do Sr. Guo. Sr. Guo é o Alan dos Santos da China, tá? É um dissidente chinês que está nos Estados Unidos e que a conta dele no Facebook foi banida, e aí o que o pessoal está dizendo é que foi banida por conta do pedido do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês exigiu que o Mark Zuckerberg bloqueasse a conta do cara, dizendo que feriu padrões da comunidade, lá, as regras da comunidade do Facebook. Então, repara, não é a exata mesma coisa? O Alan dos Santos, que é um dissidente brasileiro que está refugiado nos Estados Unidos, e a ditadura do Brasil querendo perseguir o cara pelas opiniões dele, pelo discurso que ele tem, exigindo do Mark Zuckerberg que não apenas proíba o cara, mas também tire, dê dados pessoais. Ela menciona exatamente isso aqui.
Aqui, ó, a Meta ganhou um julgamento de emergência que temporariamente proibiu ela de promover o livro dela que ela tá publicando agora sobre essa delação, né? Mas, como ela foi chamada pelo Senado, o Senado, ela pode falar, o Senado, né, é independente do judiciário, né? De qualquer forma, a Meta está ameaçando processar ela em $50 mil por cada vez que ela menciona o nome da companhia em qualquer coisa. Só que a Meta falou que ela não está restrita de testemunhar perante o Congresso, porque ela não pode fazer isso. Ou seja, se o Congresso chama você para testemunhar, você tem que ir lá e tem que testemunhar e não tem o que a Meta possa fazer, né? Então, no final das contas, essa tá a briga. Repara como é que isso afeta a gente. Isso é o mesmo caso da Meta aqui no Brasil, atendendo a ditadura do Alexandre de Moraes para perseguir opositores políticos dele que estão nos Estados Unidos. É a mesma coisa. É lógico, lá nos Estados Unidos isso aqui está fazendo uma grita muito grande porque a China é tida como um inimigo dos Estados Unidos, enquanto o Brasil é tipo o América no Campeonato Carioca, né? Ninguém se importa porque não vai ganhar nada mesmo. Mas não deixa de abrir um precedente enorme para que isso seja usado posteriormente, nesse caso da Rumble e da Truth Social, contra o Alexandre de Moraes mais adiante aqui nesse processo, né? Então isso que eu falo para vocês. A situação está ficando cada vez mais complicada para o Xandão lá nos Estados Unidos com essas coisas que estão sendo reveladas. Mesmo que isso aqui não tenha nada a ver com o Brasil diretamente, indiretamente tem tudo a ver. É exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo problema.